Olá, meu nome é Thiago Teixeira Uguê e vou apresentar sobre a aplicação do impermeabilizante nas áreas de box de banheiros. É uma argamassa impermeabilizante. Para vedar as áreas molhadas, como boxes e banheiros, e áreas molháveis, como varandas e cozinhas, deve-se aplicar argamassa impermeabilizante do tipo polimérica semiflexível. Deve-se preparar as condições de aplicação. Primeiro, deve-se limpar a superfície e, em seguida, deve-se verificar que o contrapiso esteja regularizado, com caimento de 1% na direção do ralo. Nos rodapés, deve-se fazer um abaulamento da superfície com o uso da meia cana na região de contato entre parede e piso, de modo que ajude o escoamento. Bom, o impermeabilizante deve ser aplicado com uma brocha e de maneira linear em toda a área do box. A primeira demão deve ser feita e depois de 6 horas, respeitando o tempo de cura, faça a segunda demão, de modo que seja revestida toda a área do box. Para a impermeabilização do box dos banheiros, deve-se posicionar uma tela de poliéster com 10 cm de largura na parede e no piso, especificamente sobre a meia cana de massa. Em seguida, aplica-se a argamassa sobre toda a superfície do piso e até uma altura de 40 cm nas paredes. Nos boxes, há a impermeabilização e também há o shaft, que o shaft é fechado com uma placa verde de gesso, e para isso deve haver uma preparação. Pois então, entre a chapa verde e o contrapiso deve ser inserido um tarucel, que é uma espuma que atua como delimitador de profundidade. E assim é possível aplicar o selante, o mastique, à base de poliuretano. E no dia seguinte a essa preparação é possível aplicar a argamassa impermeabilizante. Em varandas cobertas, que é uma área molhável onde há apenas respingos, a tela de poliéster é posicionada na parede, piso e ralo com 10 cm e em seguida aplica-se a argamassa no rodapé e na parede até uma altura de 20 cm. Não é necessário aplicar sobre toda a superfície. Nas passagens hidráulicas, que são os ralos, deve-se aplicar a argamassa ao redor num raio de 30 cm do ralo e deve-se descer uma tela a 10 cm dentro do ralo. Essa é a impermeabilização do box das áreas molhadas com a argamassa de impermeabilização até 40 centímetros de altura no box. Essa foi a primeira mão de revestimento do impermeabilizante, ainda falta a segunda mão em sentido cruzado. Chega até o ralo. Tem que passar também dentro do ralo, onde tem uma tela já. Esse é o tarucel. Ele já foi colocado aqui para preencher o shaft e ajudar na impermeabilização. Agora eu vou falar sobre a execução do contrapiso. O contrapiso é uma camada intermediária de argamassa entre a laje e o acabamento. Sua principal função é regularizar a superfície da laje de concreto. O seu método executivo é da seguinte maneira: após assentar as taliscas de cerâmica, deve-se executar as mestras, espalhando a argamassa com enxada numa altura superior à das taliscas. A produção das mestras deve ocorrer antes do lançamento da argamassa, e esta deve ser espalhada entre 2 taliscas em quantidade suficiente para ultrapassar o nível. Em seguida, deve-se compactar bem a argamassa na região da mestra, e com auxílio de uma régua de alumínio apoiada sobre as taliscas, deve-se realizar o corte do excesso de argamassa, nivelando toda a superfície da mestra até que fique no mesmo nível das taliscas. Bom, recapitulando o processo de execução do contrapiso. Deve-se lançar a argamassa sobre a base e espalhando com uma enxada até ficar no nível das mestras. E para uma espessura de até, no geral, 4,5 cm, que é o nível do contrapiso. Deve-se frisar que todas as marcações e o chumbamento das instalações elétricas na laje já devem estar finalizadas antes da execução. Bom,
Em seguida, deve-se compactar a camada de argamassa com um soquete. E para sarrafear depois, sarrafeia toda a superfície com uma régua de alumínio apoiada sobre as mestras em movimento de vai e vem, raspando a superfície de argamassa até que atinja o nível das mestras. Imediatamente após o sarrafeamento, deve-se polvilhar cimento com uma peneira. E para o acabamento, deve-se desempenar a superfície, a argamassa, com uma desempenadeira. Por fim, deve-se respeitar a cura do contrapiso por no mínimo 24 horas, evitando a circulação de pessoas. A amarração entre os trechos do contrapiso durante a sua execução, que são feitos em etapas distintas, deve ser feita em formato jacaré, com cortes em zigue-zague e não de forma linear. Nessa sala foi aplicado o contrapiso, foi executado o contrapiso. Pode-se notar o aspecto afarofado com a ajuda do sarrafo foi feito. Deve-se atentar para a sua altura e para sua regularização com uma desempenadeira. Aqui também foi executado o contrapiso. Foi necessário colocar taliscas inicialmente para o começo da atividade. E a argamassa deve ter seu traço específico. Sobre a execução do contrapiso, quanto ao traço utilizado, a argamassa deve ter baixa umidade, de tal modo que o cimento se misture com a areia sem empastar, resultando na consistência afarofada, de farofa. O traço deve ser de 1:3, 1 de cimento e 3 de areia, em volume. Foi adicionado o saco de argamassa pré-misturada na máquina. Depois, a própria máquina adiciona a quantidade correta de água, aproximadamente 5,5 litros por saco, com dosagem fácil e controlada. Depois, a máquina mistura ou põe a água por cerca de 3 minutos, garantindo uma argamassa homogênea sem grumos. Essa argamassa pode ser usada num período de até 2 horas após a mistura. A máquina de projetar Faça Monomix é ideal para aplicar todos os rebocos de interiores e exteriores de forma mecanizada, é fácil o manuseio e também possui alta produtividade.